microfone. Eu tô acompanhando um programa Sim. que ele é o seguinte, a proposta é case-se em 90 dias. Então a gente já consegue, do título, identificar o quão raso isso é, né? E a pessoa começa a conversar com alguém, normalmente é de países diferentes, sempre um país muito rico com um país muito pobre. Então é um cara americano que vai lá pra Índia, para uma menina bem simples e tudo mais. Chega lá, conhece ela e tá totalmente apaixonado. A fala deles é impressionante, como, meu Deus, eu amo essa mulher desde o início da minha vida e nunca conversou, nunca esteve perto, próximo, né? E quando eles chegam lá, no momento até de ter, sei lá, a primeira intimidade, de conhecer os pais, a pessoa tá cheia de dúvidas, com medo de perguntar. Em um episódio específico, o rapaz falou assim, olha, eu tô pronto para casar com ela, eu amo, eu sei que eu deveria ter estado com ela desde o início da minha vida, só que eu tenho que pedir para ela fazer um exame de DST, antes da gente ter a primeira intimidade. Eu falei, mas, gente, a que ponto chegamos, né? E as pessoas nos comentários tratando isso com uma normalidade, como algo muito aceitável. Eu falei, acho que eu virei o tiozão, que não entende, não entendo isso. Mas não vai longe, você pega esses programas de televisão que são esses reality, né? Sim, é um reality, exatamente. Olha o que acontece, né? Uns fazendo inferno na vida do outro para ganhar ibope. Então eu vejo pessoas que eu estava assistindo de um capítulo, um episódio, que era um casal, que era marido e mulher, eu não sei o nome do programa, né? E aí infernizaram tanto a vida deles que eles falaram, a gente vai sair, porque a minha saúde mental vale muito mais do que aquilo. Eles estavam infernizando aquele casal. Quer dizer, então, por quê? Porque quanto mais eu infernizo, quanto mais eu faço coisa ruim, mais as pessoas assistem, mais as pessoas gostam daquilo. Exato. Então... Tem que dar ibope, tem que ser algo, tem que ser um escândalo, né? Tem Agora, que impressionar. o que vai acontecer com a vida daquela pessoa? Tanto ninguém está preocupado. A gente está preocupado com o show. É um bom show. Acuso você que você abusou de mim, né? Exato. Bebo no programa até cair, vomitar, faço aquele show, né? E quanto mais você faz isso, mais dá ibope. Séries tendenciosas. A gente estava assistindo a série famosíssima La Casa de Papel, acho que eu posso falar, né? A gente não vai ser processado, não. E, beleza, é uma série maravilhosa, ótima, mas eu tava assistindo com a minha namorada e no final da série, a primeira vez que ela assiste, eu falei, e aí, você gosta mais de quem? Do bandido ou da polícia? Claramente do bandido. E todo mundo torcendo, isso aí, rouba mesmo, distribui. E a gente percebe depois disso que é um conceito socialista, anticapitalismo, comunista. Que a gente sabe que não funciona. E é tudo que a gente condena na vida real, mas que no filme, no desenho, na série, a gente olha, a gente apoia, a gente fala, nossa, que lindo que seria esse mundo, né? Isso seria o mundo ideal. Não funciona. E a gente sabe que não funciona, né? Você vê lá o que está acontecendo na China, né? Você vê o que está acontecendo na Coreia. Então, a gente tem exemplos por aí que a gente sabe que não são saudáveis, né? E aí, imagina, e aí você coloca isso dentro da tua casa, né? No canal aberto, que você assiste ou que você paga para assistir 24 horas por dia. A vida de pessoas que não vão fazer mudança nenhuma na sua vida, não estão trazendo nada para você. E você fica vendo pessoas, na minha cabeça, sendo torturadas. Sim. Porque ali você vê pessoas xingando, falando coisas, dando de dedo, sabe assim, falando que aquela mulher não presta, que aquele homem não presta. E as pessoas já acham que aquilo é normal. Né? E aplicam para a própria vida. É uma dúvida que eu tenho. Explica para mim. Todo filme de romance ou série, a gente acaba aplicando aquilo na nossa vida. A gente vê lá, o casalzinho que... o rapaz traiu a namorada, né? E a gente pega o nosso próprio relacionamento e aplica. Ou se a menina, ou... sei lá, não precisa ser um casal específico, mas qualquer coisa que acontece no filme... O político daquele filme, ele é um ditador. E a gente começa a aplicar isso para nossa realidade. O nosso cérebro faz isso de forma natural, não é? Porque não é possível. A gente vê aquilo, a gente começa a pensar, e se fosse comigo? E se fosse eu? E a gente começa a aderir algo que nunca iria acontecer, que nunca vai acontecer, mas a gente começa a pensar nas possibilidades. Né? E aquilo mexe com a gente de alguma forma. Sim, é porque o que acontece? A gente é contaminado por tudo, tanto por questões positivas quanto por questões negativas. Se você começar a assistir um filme daqueles pesos, né? Aquele pessoal que come muito, né? Sim. Você vai começar a ver que o cara come tanta pizza que você vai começar a ficar com nojo daquela pizza, daquele balde cheio de frango, você vê que o cara é daquele tamanho. Então, assim, para tudo serve, né? Sabe, tem até um conceito, até incluindo isso daí, tem até um conceito bíblico que fala assim,
pela contemplação sereis transformados, né? Então, quanto mais você contempla aquilo, né? Mas você pode estar próximo. Se você está contemplando coisas positivas, você vai querer fazer o que é... Às vezes tem gente que vem indicar série, essas coisas. Eu gosto, assim, de séries, etc. Mas, assim, é um investimento de tempo alto, né? Exatamente. E tempo é a nossa moeda mais cara, né? E a nossa moeda finita. Ela acaba a todo momento. Todo mundo tem um prazo, né? E isso que você falou, Walter, faz tanto sentido. A gente até comentou sobre isso aqui no podcast, que se você é exposto ao crime a primeira vez, você condena aquilo. Você tá ali num momento que seus amigos vão lá e roubam alguma coisa, você fala, isso é errado. Não gosto disso aí, não. Aprendi que é errado. Conforme você vai lidando com aquela situação mais vezes, você vai se acostumando, você começa a aceitar. Você fala assim, não, tudo bem, é errado, mas o contexto de vida desse pessoal, eles são muito pobres. Você começa a aceitar e criar desculpas e acreditar nelas. Até o ponto que você vira um defensor e um praticante. Né? É algo que na sua mente era claramente errado e você condenava. E você se encontra, a partir daquele momento, aplaudindo, defendendo e praticando. Você que aquilo é verdadeiro. Exatamente. Eu assisti um filme ontem, muito interessante. Era um menininho, começou a ler uns livros para um senhor idoso. E ele começou a ir lá na casa dele para ler livro para ele. E passaram-se 5 anos e eles ficaram amigos, assim, e o senhor faleceu. E todo mundo falava que aquele senhor era muito ruim. Sr. Hannigan, o nome do papel do idoso do filme. E aí o menino começa a conviver com ele e o velho, ele era meio mão de vaca, dava só uma raspadinha para ele de presente de aniversário. Até um dia que ele ganhou $3.000 na raspadinha. E aí ele vai estudar numa outra escola e ele fala pro pai dele que ele queria um iPhone, um telefone. Tá. Aí o pai... Gente, foi muito, muito forte o filme. Na escola, a segregação. Aqui senta quem é da Motorola, aqui senta quem é da Samsung e aqui senta quem é da Apple. E ele chega pro pai dele e fala assim, pai, eu quero um telefone, eu quero um smartphone. Aí o pai dele, não, para que você quer isso? Porque nossa cidade é pequenininha, não sei o quê. Aí só que o pai dele dá um Apple. Na hora que ele pega o Apple dele, ele vai sentar na mesa da Apple. E lá ninguém conversa, só se conversa por mensagem. Ok. Né? Aí ele pega e dá esse telefone para esse senhor. Compra um para ele, dá, e aí começa a ver. Que era um cara que investe em bolsas. Ele fala, aqui você vai ver online a bolsa de valores e começa a mostrar pelas vantagens do celular. E começa a fazer, ele começa a adorar o celular e os dois também começam a conversar pelo celular e vai passando a história. Tem um menino na escola que pratica bullying com ele, ele odeia esse menino. Aí o menino bate nele. Aí ele conta para esse senhor que apanhou desse menino por celular. No outro dia o menino amanhece morto. Ele começa a achar aquilo estranho, né? Como é que pode, O menino que bateu. Que bateu nele amanhece morto. Ele começou a achar aquilo estranho. Aí o senhor morre. E ele enterra, junto com o senhor, o celular. Aí ele tem uma professora de biologia que ele ama de paixão. Que ele é uma professora muito legal, muito presente na vida deles na escola. E ela está voltando na estrada e ele viaja, o velhinho morre, aí ele conversa com o velhinho pelo telefone, mesmo ele morto. Aí todo mundo acha que foi um clone do celular. Tem uma coisa que acontece ali no meio. Só que na volta da professora dessa casa que ela passou com o namorado, um cara bêbado bate no carro dela. Só que por ele ser rico, ser isso, aquilo, a professora morre. Aí o pai do menino liga para ele e fala, sua professora predileta morreu, lógico que ele volta da onde ele estava para o velório. Aí fica sabendo que o cara escapou, vai ficar só 3 meses no hospital para se tratar. E aí, lógico que ele achou aquilo uma injustiça. Aí o que ele faz? Ele liga no celular do idoso, mesmo morto, e conta a história para ele no celular dele. E aí, no outro dia, o que acontece com o cara? O cara morre. Morto. Aí você fica assistindo esse filme e você fala assim, tá, a gente não quer desejar a morte das pessoas, mas se a gente tivesse alguém que a gente pudesse contar que alguma coisa não estava bacana pra gente, que nos incomodasse, se a gente tivesse alguém que pudesse ir lá contar e acabar com o nosso problema, não iria resolver. Então você está assistindo um filme que você sabe que você fala assim, poxa, será que eu sou saudável? Por isso que é aquilo que você falou, se eu copio, você começa a ver o cara roubando, eu acho que
é certo roubar para poder comer o tal do churrasquinho no final de semana. Pois né? Tomar a cervejinha, né? E aí matar alguém porque tá certo que o cara errou. Ele atropelou a moça. Né? Não está certo. O outro praticar bullying com ele também não está certo, mas a família era uma família também doente, que também tinha problema que precisava ser cuidado. Então, tudo que está por trás, e às vezes a gente não observa, né? E aí, mas você fica contaminado. Aí pega o gancho daquilo que você falou. Você se contamina, você fala, nossa, fulano me incomoda, né? Se pudesse ter alguém que pudesse contar que aquela fulano está me incomodando e aquele problema ser resolvido de alguma forma. Não digo nem com a morte, mas... Sim. Aquela pessoa pagar por aquilo, né?